Bom dia a todos, pessoal, e bem-vindos a este novo formato onde vamos cozinhar receitas fáceis, rápidas e que também custam pouco. Eu sou Fábio Marchioni, sou cozinheiro, mas sonho em conseguir viver fazendo vídeos. É a primeira vez que trago esse formato para o canal, mas muitos de vocês me pediram. Me deixem saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixando muitos likes, comentando e, claro, se inscrevendo no canal. Hoje vamos cozinhar uma receita muito simples que fazemos com frequência em casa. E na verdade hoje vou fazer em uma quantidade um pouco maior, porque hoje à noite minha irmã vem jantar aqui. É um prato único que se chama prato único. Ou seja, esse prato não tem um nome específico. Muito fácil, muito rápido. Quais são os ingredientes? Então, para essa receita temos arroz parboilizado. Recomendo usar o parboilizado porque não passa do ponto, é aquele que se usa para saladas. Depois temos pimentões, abobrinhas, uma cebola e também carne moída. Antes de começar o preparo, vamos tentar entender qual é o custo desse prato. O arroz parboilizado, 2 kg, 2,09 euros. Para uma pessoa, precisamos de apenas 100 gramas. Então estamos falando de 10 centavos. Abobrinha, 1,89 euro o quilo. Como usamos, 100 gramas dá 18 centavos. 1,99 euro o quilo, então estamos falando de 19 centavos. Depois temos carne moída. Essa é uma carne moída mista, meio quilo por 2,99 euros. Então 100 gramas de carne moída são 59 centavos. O total dessa receita para uma pessoa é 1,06 euro. Para fazer pratos bons, não é necessário usar ingredientes caros. Basta simplesmente cozinhar com amor. Pegamos uma frigideira, colocamos um pouquinho de azeite na frigideira, não muito azeite de oliva. Depois, pegamos uma cebola e uma faca. Depois, o que fazemos? Pegamos uma segunda frigideira e colocamos ela também no fogo com um pouquinho de azeite. E vamos dividir a cebola nas duas frigideiras. Repito, não olhem as quantidades, porque hoje estou fazendo para mais do que uma ou duas pessoas. Estou fazendo para 10 pessoas. Depois de cortar a cebola, o que vou fazer é cortar o pimentão. O pimentão eu cozinho primeiro, porque pimentão e abobrinha têm 2 tempos de cozimento diferentes. Então se eu colocar todos juntos, vou chegar a um ponto em que a abobrinha vai estar desmanchando e o pimentão vai estar no ponto certo. A abobrinha está certa e o pimentão ainda cru. Então vou ter que colocar primeiro o pimentão e depois de 3, 4 minutos vou adicionar as abobrinhas. Tanto o pimentão quanto a abobrinha vou cortá-los em cubinhos. Atenção para não cortar a abobrinha muito pequena, senão ela desmancha. Beleza, agora, enquanto nossos pimentões estão dourando, lembre-se de deixar o fogo bem alto, porque queremos dar uma cor bonita, um belo dourado. Vamos cortar as abobrinhas. Agora, o tamanho da abobrinha deve ser mais ou menos assim. Pegue, vamos cortar primeiro ao meio, depois assim. E depois cortamos mais ou menos desse tamanho. Dessa forma, não corremos o risco de desmanchar tudo, mas a abobrinha fica mais ou menos intacta. Na outra panela que preparamos, vou dourar a carne. Agora, se por comodidade vocês quiserem fazer tudo junto, no sentido de colocar os pimentões, as abobrinhas e depois de alguns minutos colocar a carne, tudo bem, mas a carne não fica bem dourada. É verdade, você economiza uma panela, economiza de lavar uma panela a mais. Mas se fizermos separado, a carne fica melhor dourada. Principalmente se vocês fizerem a versão com frango. Como eu disse, esse prato tem várias variações. Vocês podem fazer do jeito que preferirem. No lugar da carne moída, muitas vezes colocamos peito de frango cortado em cubos. Vocês podem fazer isso em uma panela separada. Com certeza ele fica mais dourado, em vez de colocar junto com os legumes, mas isso é uma escolha de vocês.
Coloquem para dourar em fogo bem alto, porque justamente precisa ficar bem dourado, mais ou menos assim. Neste ponto podemos adicionar as abobrinhas. E pronto, posso começar a salgar os legumes, porque já coloquei os dois. Obrigado por assistir. Então agora, enquanto esperamos que tudo cozinhe, nossa carne está dourando e nossos legumes vão dourar bem. Quero falar para vocês sobre a variação que justamente podemos fazer com esse prato. Como eu disse, podemos colocar no lugar da carne moída o frango, o peito de frango. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar o ingrediente secreto para dar um sabor especial, tanto na carne moída quanto no peito de frango. Eu coloco um pouco de tempero para carne, aqueles aromas clássicos para assado. Isso dá um sabor espetacular. Depois, do mesmo jeito, vocês também podem colocar os legumes que quiserem. Às vezes a gente até coloca cogumelos, e às vezes fazemos pimentão, cogumelos e frango com a base de arroz, ou fazemos abobrinha, cogumelos com carne moída. Se quiserem, podem adicionar também alho poró, que eu gosto muito. Vocês poderiam colocar também cenouras, por que não? Lembrem-se de colocá-las antes dos pimentões, porque as cenouras feitas na frigideira demoram muito para cozinhar. Mas digamos que depois vocês podem brincar com o sabor e com os ingredientes que mais gostam. Uma vez que a carne e os legumes estejam quase cozidos, o que vamos fazer é uni-los, para que tudo fique bem temperado. De verdade, esqueçam as quantidades. Hoje somos 10, então a panela está bem cheia. Olhem que beleza, olhem que beleza. Colorido, perfumado, um espetáculo. Esse é um prato que na nossa casa realmente adoramos, vulgarmente chamado de papa do cachorro. Mas é um dos nossos pratos preferidos. Enquanto tudo termina de cozinhar, posso ir cozinhar o arroz? Perfeito, pessoal. Agora o nosso arroz está praticamente cozido. Vamos escorrer. E agora estamos prontos para empratar. Perfeito, pessoal. Agora está tudo cozido. Estamos prontos para empratar. Vou tentar empratar ao estilo Canavacciola. Pessoal, não sei se vou conseguir, mas podemos fazer assim. Uma faixa de arroz. Não sou bom em empratamentos. Falo sério, senão não estaria aqui. E temos, olha que bonito, que colorido, Nossa Senhora. E aqui está o nosso prato único. Depois, se quiserem misturar tudo junto, amalgamar toda a mistura com o arroz, cozinhar tudo junto, podem fazer tranquilamente. Isso fica a critério de vocês. Digamos o resultado final, eu diria que tá bom para um prato de €1. Beleza, pessoal. Então esse foi o primeiro vídeo do quadro Comer com €1, onde eu mostro para vocês receitas simples, rápidas e que custam pouco. Deixem o joinha, por favor, coloquem muitos likes e me contem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.